Não aparece aqui o... Tá bem... Os dois aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos com problema técnico aqui na internet. A internet está oscilando, né? Vamos tentar transmitir pelo 3G, né? Vamos tentar transmitir pelo celular pela internet do celular, né? Então, nós estamos estudando a lição 5, fizemos a leitura do texto áureo da verdade prática e da leitura bíblica em classe. Ainda não dos objetivos geral específico. Nós ainda não fizemos a introdução ainda, né? Então os irmãos não perderam nada. A gente pede desculpa aos irmãos, né? A internet aqui do setor 3 está oscilando. Estamos usando agora a internet do próprio celular ali, né? Então a gente pede desculpa aos irmãos e pede aos irmãos que compartilhem a página, né? Para que a gente possa alcançar aí as 50 pessoas, né? No final, se tivermos 50 pessoas assistindo, estaremos sorteando essa Bíblia, né, de referência Thompson. Então, vamos começar a nossa introdução aqui, né? Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado o êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Bom, Denilson, então, hoje, né, nós vamos estudar sobre essas três perguntas, né? Por que nasci, por que não nasci morto e por que ainda continuo vivendo? Quando eu li isso aqui, eu lembrei esses argumentos filosóficos, né? Você que é formado em filosofia, né? Nós temos um filósofo aqui, né? Eu não sei se, né, embora o livro seja uma pérola da poesia, da prosa, né, a gente vê essas questões filosóficas, né? Me lembrou aquelas questões filosóficas da vida, né? De onde vim, para onde vou, quem sou eu, né? Não sei, né? Não sei se usa-se o método maiêutico, acho que era esse que o Sócrates usava, né? Da maiêutica, né? Respondendo pergunta com outras perguntas, né? E a gente vê que até no final Deus usou, né? A partir do capítulo 38, né? Ele começa a fazer pergunta e fala assim, senta aí e me responde, né? Então, Deus fez mais de 70 perguntas e Jó não conseguiu responder nenhuma. Não. Né? Então tem perguntas na vida que realmente nós não temos resposta para tudo, né? A Bíblia, ela tem resposta para tudo que realmente tem referência a Deus e ao homem, né? Tudo aquilo que interessa, na verdade, né? Você vai querer saber, tem vida em outro planeta? A Bíblia não está preocupada se tem vida em outro planeta, essas coisas, né? Isso, ela não se apega a essas minúcias, porque Deus achou que isso não era importante para a gente, né? Se tem vida em outro planeta. Mas, por exemplo, a gente vê que o ser humano tem esses apegos, essas filosofias da vida, né? Quem sou eu, de onde sou, para onde vou, né? E nós vamos estudar sobre isso hoje. E se as pessoas... Pai do Senhor a todos, boa noite a todos. Tivemos um contratempo no início da nossa aula, mas já restabelecemos aí a nossa aula.
E é interessante quando se coloca, Freitas, a questão das perguntas, né? E quando a pessoa começa a fazer muitas essas perguntas e começa a tentar achar uma resposta a essas questões, ele acaba entrando numa questão de uma crise existencial, né? Porque acaba não tendo a resposta suficiente para aquilo que sobrevém a ele, né? Existem muitas coisas nas nossas vidas que elas são obscuras a nós não conseguimos entender, né? Eu sempre digo que o ser humano ele é muito complexo, né? O ser humano, cada pessoa responde diferente para uma mesma ação, né? Quando sobrevém uma questão, se vier a mesma questão, por exemplo, para 10 pessoas, provavelmente a reação seria 10 reações diferentes, né? Então, aqui o lamento de Jó, nós observamos aqui, nesta aula, que ela chega numa condição de cessou tudo que sobreveio a ele, até aqui, nesse lamento de Jó, já aconteceu. Na aula passada, nós analisamos a questão de tudo que sobreveio a ele por um ataque de Satanás, e nós já estamos frisando desde o início desse trimestre que nós sabemos, né? Mas Jó não sabia que era uma ação de Satanás, por isso que ele ficou sem resposta para várias perguntas, porque dentro da cultura judaica na época, e nós já falamos sobre isso, existia um conceito bem definido sobre causa e efeito, dentro da questão, analisando hoje filosoficamente, a questão de que quando a pessoa, dentro desse contexto de Jó, quando ele estava próximo de Deus, servindo a Deus de todo o coração, entendia-se que tudo ocorreria bem a ele. E quando a pessoa estivesse em pecado, ou se afastando, ou se afastado de Deus, as desgraças viriam sobre o ser humano. Então, seria uma questão bem definida de causa e efeito, só que o que sobreveio a Jó destruiu todo esse pensamento a qual se tinha até o momento. Então, na aula passada, nós vimos que Satanás ele veio atacando Jó dentro de várias questões, a várias áreas da vida de Jó. Foi bem comentado na aula passada pelo evangelista Freitas, que a princípio o ataque veio sobre todos os bens de Jó, todos os seus camelos, as suas ovelhas, né? E ele perdeu tudo, né? Esse foi o primeiro ataque. O segundo ataque foi na sua família, a qual ele perdeu todos os seus filhos, os seus 7 filhos homens e as 3 filhas mulheres. Depois, Satanás não conseguiu, dentro desse aspecto de perda material e perda dos filhos, Satanás não conseguiu o seu intento, que era provar para Deus que Jó servia a Deus em vão. Servia a Deus porque Deus havia cercado ele de bens. Essa é a expressão utilizada, porque tu cercaste, ou seja, o Senhor colocou uma cerca para que ninguém viesse tocar em Jó, por isso ele servia a Deus. Então, quando Deus permitiu que Satanás tirasse os bens, tirasse os filhos, mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus. E aí o terceiro ataque, a qual foi comentado, é que Satanás disse, mas se tocar na sua saúde, no seu corpo, ele vai blasfemar. E nós vimos na aula passada que não aconteceu. Jó ficou ali no monturo, igual bem colocado na aula anterior, no monturo, com o corpo cheio de chagas e usando um caco de telha para se coçar, né? E essa aula de hoje, nós vamos falar sobre o lamento de Jó. Esse lamento de Jó, ele é aceitável, né? Visto tudo o que ele passou, né? Então, lamento não tem nada a ver com
com blasfêmia, né? O objetivo de Satanás era que Jó blasfemasse de Deus. Então, há uma diferença muito grande entre lamento e blasfêmia, né? Lamento, uma tradução assim simples, lamento quer dizer uma queixa, um gemido. Ele não entende o que está ocorrendo a ele, ele está numa situação difícil e ele não entende, e ele começa aí, dentro dessa aula de hoje, ele começa a fazer uma análise dentro dessa questão. Se eu perdi tudo e se eu perdi também a minha saúde, eu não tenho uma motivação humana para viver, né? E nessa aula de hoje nós iremos falar dentro dessa questão, a qual envolve, né, o mundo na atualidade, que é a questão de que muitos, às vezes, por não achar um sentido para a questão humana, ele acaba chegando a uma situação a qual ele tira a sua vida, comete aí um suicídio. Lembrando que Jó, ele, dentro desse sentido, né, dentro dessa questão de análise assim já de sentido, né, o Jó para ele, Deus para Jó, diz ele, né, é a causa da vida e também deve ser Deus a causa da morte. Então, por exemplo, se houver uma forma de cessar a vida, essa única forma ela deve vir de Deus. Mas aí Jó, dentro do seu lamento, da sua reclamação, né, porque o lamento ele está girando dentro dessas questões de reclamação, de gemido, né, de queixa. Então, dentro desse aspecto aí, Jó começa a fazer uma análise da possibilidade do não ser, né? O não ser quer dizer a nulidade da vida. Jó começa a fazer um retrospecto dentro da sua vida, até onde ele está, nesse momento, uma situação difícil, ele começa a fazer uma análise, como seria mais proveitoso, então, para ele, se a sua existência fosse apagada. E ele começa a usar, como nós iremos falar detalhadamente, 3 pontos hoje dentro dessa questão da possibilidade do não ser, né, que é a anulação da vida, dentro de uma trajetória desde a sua concepção no ventre da sua mãe até o momento a qual ele está, ele começa a fazer um discurso dentro dessa questão. Então nós iremos analisar esses 3 pontos, que é por que ele não morreu no ventre da mãe antes de nascer. Depois ele começa a dizer por que eu, no momento do parto, por que eu, no momento do parto, eu não nasci morto. Ele começa a fazer essa indagação. E o terceiro ponto é, se eu não morri no ventre da minha mãe, se eu não nasci morto, por que eu existo até agora? Se a minha vida chegou numa situação a qual não faz ela muito sentido dentro do aspecto concebido na atualidade, nos tempos de Jó, por que eu cheguei até aqui nessa situação? Então, a aula de hoje, ela irá girar em torno desses 3 aspectos, né? Dentro dessas 3 possibilidades que Jó se apresenta para a nulidade da sua vida, né? Por não fazer sentido, segundo ele, a sua vida. Lembrando que a situação de Jó, ela não é simplesmente uma perda material e uma perda de saúde. A questão de Jó, ela assume uma proporção maior dentro da cultura a qual ele vivia. Essa é uma cultura a qual o ser humano, nesse aspecto a qual Jó estava vivendo, é uma situação vexatória, é uma situação vergonhosa.
Porque, quem sabe, nem tanto pela riqueza que Jó possuía, porque Jó perdeu seus bens, mas a questão vexatória está mais aplicada e analisada dentro do contexto familiar, porque ele perdeu os seus 10 filhos. E dentro do contexto histórico, cultural de Jó, dos tempos de Jó, uma família, ela tinha mais visibilidade, notoriedade na sociedade, na comunidade a qual vivia, se ele tivesse bastante filhos. Então, a família, ela era considerado algo muito importante, uma grande família. Por quê? Porque a família, quanto mais grande ela era, ela teria mais visibilidade dentro do contexto ali. Por exemplo, uma família grande, ela não se limitava, por exemplo, somente aos filhos, mas a família da época cultural, histórico da época de Israel, ela também colocava ali os filhos, aqueles que trabalhavam junto com eles também, fazia parte dessa família, então a família ela ia crescendo. Então tinha o chefe da família, depois tinha o chefe do clã, que era a união de várias famílias, depois tinha várias famílias que formavam uma nação. Então era muito importante essa grande família. Então, por isso, Jó começa a analisar essa questão e começa a chegar nessa lamentação, que é o lamento de Jó, que sentido teria ele na situação que ele estava, além de perder os filhos, como eu já disse, culturalmente se caracterizava uma questão vergonhosa, mas também pela perda da saúde. Jó viu tudo destruído e ele começa a achar, como eu já disse, uma possibilidade da nulidade da vida e do não ser. Amém. Nós já estamos com quantas pessoas aí assistindo? Mais de 30, né? 31. Eu fui compartilhar aqui, acabei saindo aqui, não consigo voltar. Eu não tenho Facebook, né? Eu uso, às vezes eu olho só o da igreja aqui nos dias de live, né? Então, irmão, nós estamos aqui com mais de 30, né? Pelo menos a última vez que eu vi, nós tínhamos quantos estamos? 31. Falta 20 ainda para podermos sortear a Bíblia no final. Então nós temos aqui com a gente, já que eu anotei aqui, a irmã Franciele Baches, né? Ela, inclusive, caneca dela, ela ganhou e vai receber no domingo no culto. A irmã Tânia Treter, conhece a irmã Tânia Treter? Está querendo a Bíblia também. Está querendo a Bíblia também, né? Irmão Daniel de Melo, o Júnior e a Tati, né? Não sei se é a Tati ou se é o Júnior, está assistindo os dois, né? Ou os dois, né? Irmão Kaique Baches, irmã Marlene Freitas, também está querendo a Bíblia, né? Irmã Sidneia e Ismael, eu não sei qual dos dois está assistindo, ou se é os dois, né? Irmã Odete, né? Esposa do pastor Zé Carlos, nosso dirigente. Irmã Joseli Neves, né, está nos assistindo. Irmão Gilmar, do setor 16, lá o dirigente do setor 16. Nós estivemos lá domingo passado pregando, né? Pensa na congregação abençoada, né? Gosto, sempre estou lá pregando quando eles me convidam, né? Irmão Orides, né? O da sede, irmão Roberto Mariano, irmão Francisco Hoffman, irmã Miriam da Silva, irmã Janilce Leite, irmão Ernesto Gordilho, ele e sua esposa, irmã Érica, lá do setor 16 também, professor Tito, Tailon Patrick, deve ter mais gente, aqui eu saí da tela aqui, fui compartilhar aqui, não sei o que eu fiz aqui, que eu... Só clicar na aula. Aonde? Não, mas isso aqui não é de hoje não, isso é antigo, era para estar por aqui, mas não sei onde é que eu cliquei aqui, que eu saí da... Então vamos lá, primeiro lamento de Jó, por que nasci? Né? E aproveitando, irmão, compartilha a página, divulga para a gente chegar aos 50 pessoas assistindo, né? Fazer leitura aqui, logo depois o irmão Marcos Treter lá do setor 15, é setor 15, irmão?
Irmão Marcos Treto, setor 15. Está ele e a esposa, a irmã Ticiane, aí. Estão conosco aqui. Irmão Marcos veio pegar a caneca dele. Nós vamos fazer a leitura e já chamá-lo aqui para receber a sua caneca. Né? Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, no Salmo 130, verso 1. Né? Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento, no lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança. Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos o desejo de nunca mais lembrá-lo. Que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário e que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez da paz veio a dor, em vez da ordem o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Esse famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. Antes de passar para o nosso irmão evangelista Denilson fazer os comentários, já vou chamar aqui o nosso irmão Marcos Treter, irmã Ticiane, para dar o brinde aqui, que o irmão Marcos merece estar sempre conosco. Irmão Marcos, caneca aqui. Irmão Marcos pode. Muito obrigado, irmão Marcos, pela assistência, pela paciência. Sei que o senhor e a sua família estão sempre conosco, nos assistindo, né? Pelo que eu lembro, nunca perderam uma live, né? Obrigado, irmão Marcos, pela assistência né? E insistência, né? Ganhou. Amém, irmão Denilson. Então, os três questionamentos de Jó, como já mencionamos já no início, na introdução inicial ali. Então, a primeira questão de Jó, dentro do seu lamento, né? Por que nasci? Então, havia, e como há, né, em todo ser humano, um lugar, né, quando a pessoa é gerada no ventre da sua mãe, há um lugar seguro. Né? E esse lugar seguro a qual essa pessoa vive, ele é temporário. Ele é temporário. Existe várias possibilidades de tempo, né? Naturalmente é 9 meses, né? Quando se fala de uma gestação, naturalmente se coloca 9 meses. Alguns nascem de 7 meses, ainda um pouco antes, mas o certo é que o ser humano, quando ele está dentro desse período de gestação, é o lugar mais seguro que ele se encontra. É interessante porque isso daí, quase que inconscientemente, as pessoas acabam, em momentos difíceis, eles acabam se reportando inconscientemente
para este lugar, que é o ventre, onde ele foi gerado, ali, 7 meses, 9 meses, como eu já disse, o lugar seguro. Ali ele está sobre a proteção, né, no ventre da mãe ali, na bolsa, né, com líquido amniótico, a qual ali ele tem a sua temperatura correta, ele tem ali a sua alimentação, né, e ele está ali tranquilo. A questão é que essa tranquilidade ela acaba quando a bolsa se rompe e ele nasce, né? E ele nasce. E a primeira expressão que as coisas não vai ser tão fácil, fazendo uma brincadeira aqui, é que geralmente o médico dá um tapa nele e já começa a chorar, né? Esse choro aí ele vai ser contínuo dentro de períodos, né? Não contínuo 24 horas, mas contínuo dentro do período da sua vida, né? Haverá momentos na vida desse indivíduo a qual ele passará por dificuldades e muitas vezes ele acaba fazendo um pensamento similar ao de Jó. Por que eu nasci? Para viver nessa situação, nessas condições, por que nasci? Que foi a pergunta de Jó. A primeira pergunta dele, por que nasci? Porque Jó estava numa situação, como eu já disse, dentro da cultura, né? E daí ele faz essa pergunta, por que ele nasceu? Ele começa a usar algumas possibilidades para que aquele dia qual ele nascesse, ele tinha um desejo para que aquele dia não fosse contado sem um prejuízo para as pessoas, mas que não fosse contado. Ele começa a usar essas expressões, né, que aquele dia, né, que se fosse uma noite não chegasse o dia, né, que ele não viesse a nascer. Então, como eu já disse, as pessoas, de modo geral, elas, quando têm um momento difícil, de dificuldade, ele queria justamente estar neste lugar, a qual eu já me referi, antes do seu nascimento no ventre da sua mãe. Como eu já disse, inconscientemente as pessoas acabam usando alguns gestos, algumas posições que reportam uma posição fetal. Hoje não existe, mas antigamente existia os hospitais chamados hospícios, né? E quando você, por exemplo, ia num hospício, você encontrava pessoas nos cantos, sentadas no chão, com as pernas encolhidas e abraçada ao seu joelho, justamente na posição fetal, porque é uma posição a qual lhe reporta uma segurança. Eu acredito que todos já tiveram a oportunidade de observar algumas pessoas quando ela está em extrema tristeza, ela senta ao chão e abraça o joelho, fazendo com que o joelho fica próximo do seu peito e abraçado, justamente a posição fetal, que é inconscientemente a busca pelo conforto, a busca pelo lugar de segurança. E Jó, como ele já estava nessa situação, ele queria estar lá, mas ele queria que esse dia não existisse o dia do seu nascimento. Ele gostaria que esse dia da gestação, a princípio, ele não queria que existisse. Ele disse, por que eu nasci? Essa é uma lamentação, que ela não é exclusiva de Jó, mas é uma lamentação que também nós podemos perceber em alguns outros personagens bíblicos. Por exemplo, Jeremias, né, ele coloca, ele expõe o seu sentimento de tristeza, né, e também, consequentemente, um lamento, né, pela sua vida, pelas condições a qual ele estava vivendo. O segundo ponto diz: o lugar da memória viesse o esquecimento. E essa aqui é uma questão interessante, porque
as pessoas, elas comemoram o aniversário. Por que eles comemoram o aniversário? Justamente rememorando, né, relembrando o dia em que ela nasceu, que é um dia festivo, é um dia de alegria. Então essa é uma condição natural do ser humano e um contraste com a vida de Jó, justamente porque ele está em lamento, ele está em questionamento, né? Ele está à procura de uma resposta que fosse plausível à situação a qual ele estava vivendo. Aí ele começa que, ao invés da memória daquele dia a qual ele nasceu, viesse o esquecimento, né? E não é assim. Até aqui há um questionamento na nossa lição. Não é assim muitas vezes que sentimos, né? Um dia em que tudo foi mal e temos o desejo de nunca mais lembrá-lo, né? Existem algumas situações que ocorrem em nossas vidas em que nós falamos, eu não quero nem pensar nesse dia, porque esse dia para mim, algumas pessoas chegam a dizer assim, esse dia poderia nem ter existido, né? E às vezes eu me deparo com algumas pessoas dizendo hoje assim, 2020 não quero nem lembrar, né? Poderia não ter existido, justamente por todo esse problema, né, que assolou aí a humanidade. Então veja, ao invés de ter uma alegria pelo nascimento, Jó, ele questiona por que eu nasci, né? Nascer para estar nessa situação, né? Preferia não ter nascido. Em vez da ordem viesse o caos. O que é a ordem natural colocada aqui por Jó? Que a ordem natural, é claro, que no dia da gestação, a naturalidade viesse a ele, os olhos dele, a luz, né? Porque ele estava no ventre da sua mãe e aí acabou por ele sair dali e ver a luz. Aí ele começa a falar, em vez da ordem, viesse o caos. Ao invés de correr naturalmente o meu nascimento, que eu viesse a não nascer, né? A não nascer. O segundo ponto o segundo e o terceiro ponto, ele traz para nós duas questões contemporâneas, duas questões que na atualidade, né, na contemporaneidade hoje, né, eu até ouvi um dia alguém falando que todo mundo viveu na contemporaneidade, né, então eu estou falando dos nossos dias, né. Então o segundo ponto e o terceiro ponto vai falar muito a respeito de algumas situações a qual nós temos observado nos nossos dias, né, que é a respeito do segundo lamento dele, porque não nasci morto, e o terceiro, porque ainda estou vivo. Então, a princípio, esse primeiro ponto, o questionamento dele é porque nasci. Não queria que as coisas corressem naturalmente, que ele viesse a nascer, mas que esse dia viesse ter sido apagado para que ele não existisse e não ficasse nessa situação a qual ele se encontrava. Amém. Estou olhando aqui, nós já passamos dos 41 agora, né? Faltam 9 pessoas para nós sortearmos essa Bíblia, que é até o prazer de entregar lá no setor, né? Nós tem irmão José de Castro assistindo, irmã Gisele Ruiz, irmã Ticiane, irmã Nilza Treter, irmã Ruth Baixas, irmã Delma, irmão Antério Pitã, irmã Sandra Ferracioli, irmã Loiane Alfonso, irmão Ronaldo Ferreira, que é o sobrinho do Gilmar, irmã Patrícia Ferreira, né, provavelmente deve ser esposa ou irmã, né, acho que é esposa, irmão João Sazak, irmão Egon Treter. Ó, meu sogro. 43 pessoas, faltam 7, irmão, 7 pessoas. Tem mais um tópico ainda, né? E dá tempo ainda, nós queremos... Tem mais 2 tópicos, né, Freitas? Tem mais 2, tem um segundo... E o terceiro. E o terceiro, então, ainda dá tempo. Manda o link, compartilha, liga para os irmãos lá do setor, deve ter um grupo, né? O setor 3 tem grupo, né? Acredito que os outros setores, o 16, o 7...
né? Deve ter o grupo lá, só jogar no grupo lá, manda, a gente mandou a foto da Bíblia, né, os irmãos, né, que ainda dá tempo ainda, né, e tem mais coisa boa aí, né, nós temos uma promessa, né, uma promessa ainda de uma bolsa num curso de inglês aí, olha, se a gente realmente receber, né, pelo menos um semestre, pensa, aí nós vamos ter que melhorar as visualizações, né, porque uma bolsa de estudo, pelo que eu apurei, ela custa mais de R$800, né, então, e as pessoas sabem do alcance da live, né, já chegamos a alcançar 8 mil pessoas, né, então a gente espera que os irmãos divulguem, então, né, compartilha, divulgue, manda o link, né, não é difícil alcançar, o pastor Dorival aqui, ó, acabei de chegar, né, segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto, descansando em paz? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Livre de tribulações, o dilema de Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6,3 e Salmos 58,8. Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Né? Então, já estamos com 41 pessoas assistindo. Ainda dá tempo, né? Chegarmos a 50, né? Para a gente poder sortear essa Bíblia. Chegar e ficar, né? Porque se a gente sortear e a pessoa não estiver online, aí vai ficar para a próxima live. Então, o segundo lamento de Jó, porque eu não nasci morto. Aqui, a leitura bíblica, ela traz uma questão da pergunta de Jó, porque, na verdade, ele queria descanso. Né? Ele, dentro das suas condições a qual ele estava vivendo, nada melhor do que uma situação confortável para o descanso. Né? Então, ele começa a fazer um questionamento: por que na hora do parto ali, quando ele foi para ver a luz do dia, ele queria que nesse dia as pessoas percebessem que, na verdade, ali estava nascendo uma pessoa sem vida. Então, a questão aqui, ele começa a reclamar, a pensar nessa possibilidade plausível, porque ele dizia que a pessoa, nascendo morta, ele estaria em condições melhores, em condições de descanso, e não passaria por todas as dificuldades que a vida pode oferecer. É claro que dentro das condições normais do ser humano, nenhum ser humano nasce e, dentro da sua trajetória de vida, ele passa a ter vida tranquila e sossegada. A vida, ela nos proporciona momentos de dificuldade, momentos de tristeza. Na verdade, a alegria ela só é
bem quista e bem aproveitada, porque tem uns períodos desagradáveis, né? Ninguém é feliz toda hora, 24 horas. Né? Ninguém tem essa condição de felicidade constante. Né? Alguém costuma dizer que pessoa que anda sorrindo direto, ele não tem uma noção da realidade, mas ele é um bobo. Né? Ele tem algum problema porque ele não tem noção de realidade. Então, quanto mais, né, conhecedor das situações que sobrevêm à vida, né, maiores são as angústias da pessoa. Né? Então, a felicidade, por exemplo, ela não é um alvo a ser atingido, né, mas ela é conquistada dentro de alguns pontos do caminho da vida. Né? Eu cheguei até a comentar uma vez sobre a felicidade, né, que eu vejo a felicidade dentro das questões, tirando as questões que tira aí aquela alegria ali do momento, porque são justamente a dificuldade. Eu falei que a alegria, né, ela é como você está andando numa rua. A alegria seria aquele coelho que ele passa na tua frente, só que ele não fica, ele começa a pular fora da estrada e dentro da estrada. Então, no período da nossa vida, da nossa vivência, né, momentos de alegria, né, pularão no nosso caminho, e às vezes ele sairá e virá momentos de tristeza. A questão é que essa é a normalidade da vida. Né? A questão é que Jó estava vivenciando um período de constante tristeza, visto que ele já estava há algum tempo em perdas. E não via possibilidade de retorno, de ganho, e ainda pior, ele estava sem a saúde dele, e não era uma saúde debilitada de forma tão simples, ele estava acometido com algo muito tremendo. Então ele começa a dizer que ele poderia não ter visto este mundo. Porque a partir do momento que ele viu o mundo, ele começou a presenciar coisas desagradáveis e ali chegou no ápice do seu sofrimento. Então ele falou assim, eu poderia ter nascido morto. E aqui ele não faz uma apologia ao aborto, ele não faz um incentivo ao aborto, justamente porque ele usa alguns aspectos naturais da vida. Nós percebemos que muitas crianças, elas nascem mortas. Muitas crianças, elas têm alguma deficiência dentro da sua formação, ali no ventre da mãe. Existe alguma deficiência a qual ele acaba não suportando ali esse período do nascimento, e ele acaba morrendo dentro desse período. Né? E em algumas situações, não no nascimento, mas também ele acaba morrendo ali no ventre da sua mãe um pouco antes, que a qual muitas vezes o médico constata a morte desse feto, e daí ele é preciso fazer uma cirurgia para tirar esse corpo morto da mãe, porque acaba tendo um problema a ela. Então ele não faz uma apologia ao aborto, mas ele coloca aqui uma situação de naturalidade que poderia ter acontecido a ele, para que ele viesse a não passar por tudo isso que ele estava passando. Então, ele começa aqui, o ponto 2 fala livre das tribulações. Então, eu já comentei que ele prefere essa questão do natimorto, ou seja, nascido morto. Então, ele não teria que passar por esse problema. O terceiro ponto diz que o Novo Testamento ele nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a dor, luto e sofrimento. O próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas Jesus falou assim, mas tem de bom ânimo. Então, o cristão, ele passa por dificuldade, ele passa por essas tribulações. Ele passa por questões de dor, questão de luto, né, que constantemente está acometendo a humanidade, que é o luto, a morte de um ente querido. Ele vem e traz dor, traz sofrimento. Então, Jó, ele acaba por reclamar esse dia. Ele acaba por pensar que poderia ter acontecido com ele
dele ter nascido morto e não ter passado. Então essa primeira reclamação que ele poderia ter, dizendo assim, porque nasci, que é a primeira reclamação dele. E a segunda reclamação é, se eu nasci, por que eu não nasci morto? Né? Para estar nessa situação, porque a situação dele era tão terrível que quando os amigos dele chegaram ali, eles ficaram 7 dias observando Jó. Eles não tinham palavra, né, sobre a questão de Jó, e nem Jó tinha alguma palavra. Né? Jó começa a fazer ali algumas... depois desses 7 dias, começa a colocar essas questões, essas interrogações na sua vida, né? Por que nasci? E se nasci, por que não nasci morto? E o terceiro ponto aí, Freitas, aí vai falar por que ainda está vivo. Verdade. Nós estamos aqui com o nosso irmão Silas Carina Ramos, pastor Dorival, irmã Maria Eone, irmão João Vitor, Noeli Treter, Clotilde Silva Rocha, irmão Samuel Teodoro. Né, ainda chegamos a 44, faltam 6, né, 43. Né, acho que se chegar no grupo lá dos irmãos lá da igreja, lá, do 3, do 16, do 7, e jogar o link lá e pedir para os irmãos acessar, eu acho que passa dos 50, não passa? Sim. Passa tranquilo, né? Imagina. Cada congregação dessa que eu falei tem 50 membros. Né? Vamos dizer que cada um aí com 20 acesse, passa tranquilo dos 60, por exemplo. Então, terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em vários textos aqui, né? Capítulo 3, verso 1, 3:12 e 3:16. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó a vida havia se tornado intolerável. Sem o favor de Deus, Jó novamente volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui é um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento. Uma via, dolorosa do sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele, podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e, assim, trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Eu vi chegar a 48, 49, nossa, falta... Estamos em 45, falta 5, né? Falta 5 para a gente sortear a nossa Bíblia. Nós vamos usar a margem de erro? 2 pontos para cima e 2 pontos Você tem alguma consideração aí, Freitas? Estou só anotando aqui, tá? O Moacir da Fotoimagem entrou aqui, está com a gente, o Moacir. Nadir dos Santos. Nós estamos chegando ao final, né? Entre esse terceiro ponto há um distanciamento longo, né, da reclamação dos 2 primeiros. Porque a reclamação dos 2 primeiros, como já falamos, foi a questão de porque nasci, se nasci, porque no momento do nascimento eu não nasci morto. A questão aqui é porque continuo vivo.
né? E essa, muitas vezes, é o questionamento, quem sabe, de muitas pessoas que não está passando nem, às vezes, 1% do que Jó passou, né? E às vezes as pessoas ainda já dizem, né? Por que viver? Por que eu estar ainda nessa vida? Né? Por que eu já não morri? Eu preferia a morte, né? Muitas pessoas chegam a esses questionamentos, né? Então aqui a questão de Jó, quando ele diz por que continuo vivo, Jó não está aqui abrindo mão da vida. Ele está fazendo um questionamento em por que Deus deu a vida a ele e para ele viver em sofrimento. Se Deus deu a vida, por que ele permanece até ali? Será que ele foi conduzido até ali para sofrer? Né? Então ele começa a questionar, por que eu ainda permaneço vivo? O ser humano, todo ser humano ele busca a vida. Não existe nenhum ser humano que ele busca a morte. No caso de Jó aqui, ele não buscou a morte, ele não estava buscando a morte, né? Às vezes aí entra uma questão muito complexa, que é a questão do suicídio. A pessoa que comete suicídio, ele não quer morrer, ele quer tirar aquele mal que está afligindo ele. E às vezes o sofrimento é tanto, vias psicológicas, que ele acaba não fazendo uma consideração plausível a respeito da vida, da continuação da vida, e acaba por um momento de desespero e ela acaba dando fim à sua vida. Então, em momento algum, pode-se cogitar dentro do ser humano a questão de tirar a sua própria vida, né? Embora, como eu já disse, isso daí é perceptível, infelizmente, no meio a qual nós vivemos, né? No mundo a qual nós estamos vivendo. Então, Jó jamais ele faz essa questão, porque na verdade a vida é um dom de Deus. Então Deus ele deu a vida e Deus ele é aquele também que dará o prazo a qual essa pessoa viverá, e assim, quando ele morrer, foi porque Deus permitiu que ele vivesse até ali e não mais. Então, dentro dessa questão, é muito questionável a questão da cessação da vida, porque quando nós olhamos as questões, até questões que envolvem a medicina, né, existem algumas situações que começam a fazer alguns questionamentos dentro do CRM sobre a questão da ética, né, dentro dessa questão. Até que ponto a pessoa ela vai viver? Né? Então, às vezes, o querer de Deus está dentro de uma situação complexa, vivido dentro de um hospital, numa UTI, por exemplo. Né? Então, existem alguns termos a qual se coloca em que algumas situações em que coloca dentro dessa questão de vida. Por exemplo, uma pessoa foi para a UTI e ele está ali ligado nos aparelhos. Aí vem a questão, a análise da vida dele, a possibilidade da continuidade da vida ou a cessação da vida, né? Até que quais são as decisões tomadas? E às vezes a família percebe o sofrimento do ente querido ali e acaba que a família fala assim, poderíamos minimizar o sofrimento dele e a gente poderia optar por desligar os aparelhos. Então, mas essa não é uma decisão somente familiar, mas também médica. Então, como eu já disse, existem algumas situações bem complexas dentro dessa questão, né? Existe, há tempos atrás, hoje quase não se fala, mas existiu há tempos atrás uma questão muito debatida a respeito da eutanásia, né? Que é a abreviação da vida devido a um sofrimento da pessoa. Boa morte, né? A chamada boa morte, né? Então, na verdade, existe duas situações antagônicas, opostas. A eutanásia é a brevidade da vida, tendo ele a possibilidade de viver, né? Há uma possibilidade de viver, só que eles começam a analisar o sofrimento, a qual, no caso Jó aqui,
estava dentro dessa questão do sofrimento, mas ele não pedia a morte. Ele só perguntou por que ele continua vivo. Mas ali a eutanásia há uma possibilidade de uma vida futura, mas pelo sofrimento vamos cessar a vida dele. A eutanásia é a cessação precoce da vida. Já o ponto antagônico da eutanásia é a distanásia. A distanásia a pessoa não tem possibilidade mais de vida, mas eles não desligam os aparelhos porque eles querem que ele continue vivendo mais um pouco, mesmo que artificialmente. Então, se a eutanásia é a cessação da vida precoce, a distanásia é o prolongamento da vida sem a possibilidade de viver. E o mais correto adotado dentro da medicina, que é a chamada ortotanásia, que é a palavra orto, do grego, significa correto, certo, direito. Então, a ortotanásia é quando coincide, a cessação da vida natural desse paciente e o desligamento dos aparelhos. Então, os médicos fazem uma análise e dizem assim, olha, até aqui os aparelhos ajudou ele porque ele estava com possibilidade de viver. Só que agora ele não tem mais chance de vida e a única solução que temos é desligar os aparelhos, porque já teve morte cerebral e ele não tem possibilidade. Então, esse é o correto dentro do conceito de vida do ser humano, da humanidade. Por quê? Porque ali coincide a vontade de Deus. Deus não permite ele viver mais do que aquilo ali. Então, Jó, ele faz uma pergunta, porque a pergunta vem e encontra com a dificuldade dele. Ele não vê mais sentido, como eu já disse lá no início da aula, ele não vê mais sentido na vida dele, porque tudo que sobreveio à vida dele só veio para trazer vergonha, veio para trazer uma situação vexatória para toda a comunidade, porque ele não tem mais uma família, como eu já disse, para fazer uma constituição sólida dessa família junto à comunidade, junto ao povo, a qual ele vive. Ele não tem nada a oferecer e ele mesmo não tem a saúde a qual ele poderia lutar para que viesse ter uma projeção para o futuro. Então, ele não entende. Então, aqui ele começa a fazer esse questionamento. Por que eu nasci? E se eu nasci, por que não nasci morto? E se eu não nasci morto, por que ainda estou vivo até aqui? Então, ele faz esses questionamentos, e ele não tem resposta. Essa que é a questão de Jó. E ele não terá resposta até o fim próximo ao fim do livro, a qual leva o seu nome, porque depois dessas indagações dele, vem os seus amigos fazerem mais pergunta e colocarem Jó numa situação de, como eu já disse, culturalmente, se ele estava passando por aquilo, é porque ele fez algo contra Deus que justificou a sua vida nas suas condições. Então, o lamento de Jó dentro dessa aula gira dentro dessa questão, porque ele não entende o porquê um ser humano ele vive para ficar nessas condições. Então, a questão é, por que nasci? Se nasci, por que não nasci morto? E não nasci morto, e por que eu estou vivendo até agora? Esses são questionamentos que ele não vê um sentido em alguém viver e chegar numa situação a qual ele estava. Você está dando risada aí, Fê? Tem muita gente... Rapaz, chegou de 60 aqui. Rapaz, hein? O povo faz pagar a Bíblia, que benção, contribuindo para... Amém. A gente fica feliz, Quanto mais gente, A irmã Miriam, a esposa do pastor Edmilton, lá do Oliveira Castro, da congregação Oliveira Castro, lá é setor 12, 12, A congregação abençoada, já tivemos a oportunidade de lá várias vezes, Pastor Edmilton. O Edmilton vai estar pregando domingo aqui no setor 3. Pastor Edmilton vai estar aqui domingo, hein, meus irmãos? Vai estar. Pastor Edmilton, muita gente boa, eu encontrei com ele em Mercedes, aí eu falei para ele que eu
vou preparar as caravanas, né? É. Aí ele... Irmã Miriam manda um abraço para o pastor Edmilton. Pode ser que ele esteja assistindo junto com a irmã, né? Nós temos um carinho muito grande pelo pastor Edmilton, né? Aqui no campo, aqui. A irmã Miriam, ela faz um comentário aqui. Vocês podiam sortear uma camiseta bonita da EBD, igual essa que vocês estão usando. Não, irmã, a gente até não seria... Era uma ideia, mas é que assim, para a gente sortear a camisa, a gente tem que saber o tamanho da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu sorteio essa irmã ganha. Aí eu ia precisar saber o tamanho da irmã. E a irmã sabe as dificuldades que as irmãs têm Os irmãos não, né? Irmão põe lá GG, tá tudo certo. As irmãs têm dificuldade, mas a gente vai estudar essa ideia com carinho sim. Mas a gente tem essa ideia. Aproveitar aí que está o Moacir, lá da Foto Imagem, né? Ele fez uma das camisas para a gente. Né? A gente vai conversar com ele lá, ver como é que ele faz para fazer o tamanho, porque tem que ser no tamanho, né? Tamanho certo. Então, ó, nós estamos... Inclusive a irmã Miriam, ela foi a primeira a lembrar, passamos dos 50. E ela falou que ela está assistindo ele está assistindo na sala e ela na cozinha. Olha. Ela deveria ir para a sala e colocar ele para fazer a janta, né? Edmilton. Pastor Edmilton, né? Então está conosco o irmão, o Moacir, né? O dono lá da Foto Imagem, fez essas canecas lindas aqui. A irmã Nadir dos Santos, a minha irmã carnal, né? A Alessandra, né? Lá do Rio de Janeiro. A irmã Darlene, aqui do nosso setor. Irmão Lucas Freitas, lá de Cascavel, um amigo nosso. Congregamos junto lá em Cascavel. Irmã Terezinha Fátima. Irmã Terezinha falou que tem sorte para ganhar a Bíblia, né? Irmão Leandro Sabião, irmã Carla Camila, irmão Daniel de Melo, aqui do nosso setor. Irmão Celso Rodrigues, irmão Ananias, né? Então, irmão, nós já vamos concluir. E já vamos fazer o sorteio, lógico, vamos fazer o sorteio da Bíblia e depois o sorteio de uma caneca, né? Lógico. A Darlene coloca aqui, né? São compreensíveis os questionamentos de Jó. Né? Igual eu falei, né? Às vezes as pessoas passam nem 1% do que Jó passou e não suporta. E às vezes faz esses questionamentos, né? Por que viver, por que nasci e tal. Isso daí a gente ouve por aí. Né? E ainda mais dentro da questão que eu coloquei, a questão cultural. Né? A questão que sobreveio a Jó, ela pesou muito, inclusive pela questão cultural que eu já comentei. Irmão Darcy Machado também, né? Mandou um grande abraço, né? Então nós vamos concluir, fazer o sorteio da Bíblia. Essa Bíblia, irmão, foi um brinde que o irmão Adão, evangelista Adão aqui do nosso setor, ele nos doou essa Bíblia para a gente sortear. E foi bom que a gente colocou uma meta, alcançou, né? Nós temos 58 pessoas agora, até porque, como eu já falei aqui no início, irmão, a gente está para ganhar, né, uma bolsa. A irmã conversou conosco, ela trabalha num curso de inglês, conversou com a dona e ela ficou de dar uma bolsa, né? E a bolsa é um negócio bastante valioso, assim, custa, acho que eu vou botar até meu nome lá também para participar, né? Uma bolsa de estudo num curso de inglês, né? E aí a gente vai sortear mais para frente. Então, por exemplo, a bolsa, como custa quase uns R$1.000, uma bolsa de estudo semestral, né? Então, nós temos que dobrar a meta daí. Aí nós vamos dobrar a meta para umas 100 pessoas, né? Mas aí, isso aí, o que é 100 pessoas? Se a live alcança 8.000 pessoas, irmão, durante a semana, né? Os irmãos divulgando, participando, né? A gente sabe que vocês não estão assistindo só por causa do brinde, mas o brinde ajuda, dá aquela animada, aquela incentivada, né? E a gente agradece a todos os irmãos que estão, né, conosco aqui nessa live aqui. É 1h10. Hoje tivemos um problema na transmissão aqui, está usando o nosso celular inclusive, né? Senão eu acho que eu já teria até mandado o link para muita gente para poder, né, alcançar mais rápido essa meta. Então, concluindo, irmão, nesta lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas o contempla, sem, contudo, participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiado, né? Essa foi a situação de Jó. Irmão Denilson, quer fazer alguma colocação antes da gente sortear essa Bíblia? Só frisar que Jó não sabia de nada, né? Como nós falamos, lá
nós conhecemos a trama de Satanás e a petição de Satanás a Deus para afligir a Jó dentro desse aspecto material, familiar e da saúde de Jó. Nós sabemos, mas Jó não sabia, por isso os questionamentos dele. Porque não sabendo ele dessa trama de Satanás, a questão dele é só questionamento direto a Deus. Ele não faz um questionamento com outras questões. O questionamento dele é direto a Deus. Né? Por que eu nasci? Né? Por que eu vivo até agora? Né? E ele sabia que ele não havia feito nada para que dentro como já disse culturalmente, o entendimento deles na época, ele não havia nada para merecer o que ele estava passando. Como nós já falamos sobre a questão da lei da causa e efeito. Então, por isso, a razão para o seu questionamento. Mas, frisando aqui mais uma vez, que em nenhum momento ele blasfemou. Satanás ele não conseguiu o seu intento, nem tocando nos seus bens, nem na sua família, nem na sua saúde. Amém. Então, concluindo, né? Nós cumprimos a primeira regra, né? A primeira regra é alcançarmos 50 pessoas. Estamos com 59, chegamos a 60. E a segunda, irmão, a pessoa que for sorteada, ela tem que estar online. A gente vai falar o nome aqui e aí, a pessoa vai lá e comenta. Tem que se manifestar, senão aí a gente vai sortear de novo, é porque ela saiu da sala. Você pode comentar assim, eu vou no culto domingo. Isso. Isso. Glória a Deus, aleluia. Né? Então o pastor Edmilton falou aqui que ele estava lá abrindo uma sala, né? Então, como nós falamos, né, pastor, nós temos um carinho muito grande pelo senhor, e o senhor estará conosco aqui domingo no setor 3. Então vamos lá, né? Os nossos colaboradores lá, colaboradores, né? Manifestou aqui também irmão Ananias, irmã Darcy Machado, irmã Mariane Ferreira, pastor Edmilton e Marli Martinuso Genecine, a minha cunhada lá de Cascavel. Sempre que pode ela nos assiste, né? Tem mais gente aqui assistindo, né? Todo mundo aqui com fé que vai ganhar essa Bíblia, né? Olha aí. Vamos sortear as canecas primeiro? E deu 50 que comentaram, certinho? Então, vamos sortear a Bíblia, né? Porque dá tempo da pessoa se manifestar. Né? Ah, verdade. E depois verdade. A caneca, Então vamos sortear. Cadê os papelzinhos? Então o primeiro sorteio vai ser a Bíblia. Então, cadê? Né? Não precisa não. Eles confiam na gente. Essa Bíblia de estudo, Bíblia de referência Thompson, né? Uma oferta do nosso irmão Adão, né? Cadê? Então, vamos lá, tirar o número. Vai tirar o número, Frei? Vamos tirar o número. Vamos ver. Quem que é o ganhador da Bíblia, hein? O ganhador da Bíblia é o número 36. Vamos ver. 36, João Vitor, do pastor. Rapaz! 36, João Vitor. João Vitor. Agora vamos aguardar aí para ver se ele vai. Se ele não saiu do ar aí. Vamos ver. E agora vamos sortear uma caneca, né? Então, mas agora tem que ver se o João Vitor vai vamos esperar ele se manifestar. Se ele tiver saído, vai sortear. Ó, tem 65 agora. Vamos esperar ele se manifestar. Agora cadê o lista? A lista agora da... Eu acho que o João Vitor... rapaz. Se até sortear a caneca ele não aparecer... Olha aí, esses irmãos... Até tem gente da benção apostólica aqui, ele tem esse período aí, né? Não é possível. Vitor, que é isso? O pastor José Carlos deve estar assistindo. Será que o João Vitor vai perder a Bíblia? Eu vou tirar o número para... Olha lá, ó o João Vitor. Uhul! João Vitor. João Vitor. Olha só. Que o povo já está ali. Perdeu. E é o primeiro sorteio.
Eu vou sortear mais. Não, eu já vi ele participando. Não, é que ele. Comentou, né? Não, é que às vezes ele não comenta, mas ele assiste. Agora vai para Agora uma a caneca. caneca agora. Ele falou. Número 09. 09. Olha lá, 09. 9 é quem? Oi? Genilce Leite. Ah, Janilce. Janilson. Quem A que esposa é? do irmão Celso. Que maravilha, hein? Amém, então. Quem que é? Genilce ganhador da caneca, né? Da Irmão caneca, Janilson, é. cadê? Janilce Leite. Janilce. Vai ter mais um? Não, só um. Só. É só um hoje por O causa irmão da Bíblia. Janilce Leite ganhou a caneca, o irmão João Vitor, né, ganhou a Bíblia. O pessoal já estava ali, perdeu. Olha só. Os comentários, é mentira. Não, mas eu vi que o pessoal estava torcendo para ele comentar. pessoal, para ele comentar. Irmão João Vitor. Eu acho que eles vão O pessoal estava torcendo pelo irmão. Olha lá, ó, saiu. Acho que o Paulo vai nos auxiliar aqui depois para encerrar a nossa. Vamos fazer uma oração, Freitas? Aham. Pode orar para nós encerrarmos. Amém, então, nossa- não esquecendo, irmão, domingo, culto aqui no setor 3 e nos setores, né? Somente os irmãos que nos assistem. Às 19h30. Setor 16, setor 12, né? Setor 7, setor 15, os diversos setores que participam conosco aqui, os irmãos prestigiem. Né? Vamos então orar, agradecer a Deus. Sexta-feira que vem estaremos aqui de novo aqui com os irmãos. Né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar falando, Senhor, do teu amor, da tua palavra, da tua compreensão, Senhor, da poderosa palavra que nos anima e nos transforma e nos confronta. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe cada um, cada lar, cada um desses que nos assistiu, que a Tua palavra poderosa, o Teu Espírito Santo maravilhoso possa, Senhor, abençoar cada lar que nos assistiu e que nos assistirá ainda, Senhor, no decorrer desses dias. Nos dá uma noite de sono tranquilo, abençoe cada vida, Senhor, cada lar nesta noite, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.